Então, dando prosseguimento à Semana de Filologia, no seu primeiro dia, nós teremos agora a apresentação do professor Seabra, com a conferência Análise Aristotélica do Conceito de Alma. Pode começar, professor. Saudações a todos os participantes desta 18ª Semana de Filologia na USP. É com um grande prazer que eu tenho a oportunidade de apresentar minha pesquisa, meu trabalho. Análise Aristotélica do Conceito de Alma. Bem, o livro de base aqui para a nossa palestra é exatamente o Tratado da Alma, Tratado de Aristóteles. Geralmente, assim, é comum aparecer título de obra de Aristóteles em latim, título em latim, De Anima. Agora, o título original grego é Peripsyches. Peri, em torno de, psiques, em torno da alma, a respeito da alma, sobre a alma. Então, aí, o estudioso pode procurar essa obra, né? Geralmente, assim, com o título em latim, De Anima. Muito bem. Essa obra é muito estudada, né? É um tratado dividido em 3 livros de muita profundidade, né? É uma obra difícil, né? É uma obra filosófica aí que exige uma leitura atenta e releitura e análise, né? Especialmente análise a partir do texto original. Mas, de qualquer maneira, é uma das obras mais estudadas de Aristóteles, o Tratado sobre a Alma, da Alma. Aqui, de início, nós temos, eu coloquei aqui os livros de base, né, para a nossa palestra. Primeiramente, a obra Aristóteles Opera. Essa é a principal edição das obras de Aristóteles. Aí é a base de tudo, né, de obras de Aristóteles. É uma edição aqui em 2 volumes, né, livro grande, assim, como o tamanho de um jornal, né, em 2 volumes, e ali a obra completa de Aristóteles. Sempre assim, em cada página, em 2 colunas, né? Coluna A, coluna B. Essa obra aí foi editada em Berlim pela Academia Regia Borussica, né? A obra de base aí para obras completas de Aristóteles. Também anotamos aqui uma obra que nós consultamos, uma edição de Barbotin de Lame, a edição da Bellettre de 1966. Sempre assim, edição bilíngue, grego-francês. E uma boa surpresa aqui para nós, né? Esta edição de uma tradução de Ana Maria Loio, né? Sobre a alma. Essa edição está em internet, está disponível em internet. Mas também saiu, mais recentemente, saiu em edição aqui no Brasil pela Martins Fontes. Essa edição sobre a alma, a tradução de Ana Maria Loy. Muito, assim, com muitas notas, né, muitas explicações. Excelente edição. Né? Uma boa surpresa aí para nós, né, para o estudante brasileiro e português. Bem, aí, sobre as traduções, né, eu considero assim que é difícil, é difícil. O ideal mesmo é trabalhar com o texto original, na medida do possível. Né? Não posso indicar assim nem uma tradução especial, e vou ser sincero, nem a minha, que está aí nessas
nesses trechos, né? A minha tradução também é discutível. Convém análise a partir do texto original. A redação de Aristóteles é uma redação objetiva, uma redação enxuta, né? Linguagem técnica, filosófica, direta, sem artifícios, sem, enfim, o excesso de figuras literárias, né? Texto científico não poético, o texto do filósofo Aristóteles. Aí, sobre a nossa palestra, conceber no sentido de perceber a razão de alguma coisa, de compreender. Daí o nome abstrato, conceito, no sentido de ação ou resultado da ação daquilo que a mente concebe ou entende. Daí o objetivo da palestra, ver que é que o filósofo Aristóteles compreende por alma. Nesta palestra, tem-se também o objetivo de apresentar exemplificações de trechos do original grego, trechos assim expressivos, né, sobre o assunto, de textos originais. E daí indicar as possibilidades de tradução ou soluções de tradução. O objetivo também é o de incentivar a leitura da obra, pois estudo completo do De Anima seria trabalho para um curso de filosofia de um semestre. Bem, nesta obra, De Anima, Aristóteles considera a alma, psique, como princípio vital comum a todos os viventes. O tratado divide-se em 3 livros, como eu disse anteriormente. Agora, aqui uma indicação bem resumida. Livro 1. Importância da pesquisa e contextualização do tema. Livro 2. Relação alma-corpo. Livro 3. Relação alma-pensamento. Pensamento, Aristóteles usa a palavra nous, né? Em grego, mi, ômicron, y, sigma, e a pronúncia é nous, que se traduz geral por pensamento, o intelecto, a inteligência, são essas traduções, né, para essa palavra que é a básica aqui no tratado. Nesta palestra, analisam-se, com base no texto original do filósofo, trechos dos 3 livros que constituem o tratado. Procura-se entender como Aristóteles relaciona a alma é psique, e o pensamento, nous. Aristóteles analisa, portanto, indagações sobre a alma, ou princípio vital, que é como se relaciona com o corpo, como funciona. Livro 1, o livro 1 do De Anima. No livro 1, consta introdução geral e, em seguida, pesquisa histórica e crítica sobre as teorias a respeito da alma, expostas por antecessores de Aristóteles. Em resumo, a alma como objeto de investigação. Conhecimento e movimento como características atribuídas à alma. Daí, estudo de doutrinas de antecessores. Demócrito, os pitagóricos, Anaxágoras, Platão, Empédocles, Tales, Diógenes, Heráclito, Alquimeon, Crítias, Hipon. Aristóteles vê nessas opiniões tanto aspectos aceitáveis, como, no entanto, algumas incorreções. Analisam-se os tipos de movimento, né? Movimento por natureza e movimento por acidente.
Em seguida, um resumo do que sobre a alma diz Platão, no Tratado Timeu. Aliás, um tratado complicadíssimo, né? É a obra mais difícil aí de Platão, esse Tratado Timeu. Né? Aí, Aristóteles apresenta um resumo do que Platão diz aí nesse tratado a respeito o que ele diz sobre a alma. Né? Enfim, mostra-se o absurdo de certas propostas sobre a relação entre alma e corpo. Enfim, a questão a ser estudada, indicada já neste livro 1. Existiria um atributo próprio da alma, excluído o corpo? Essa é uma questão. Existiria, a questão aqui básica, né? Existiria um atributo próprio da alma, excluído o corpo? O pensamento, por exemplo, né? Em caso de resposta afirmativa, a alma poderia existir independentemente do corpo e sobreviver-lhe à dissolução. Bem, aí passemos aqui aos trechinhos que nós precisamos analisar e comentar, né? Que é um dos objetivos da nossa palestra, é ver o original, como é possível traduzir uma tradução literal e quais as possíveis soluções de tradução. Uma vez que, quando o texto filosófico convém ser analisado no original. Aí nós temos um primeiro trecho aqui do livro 1, do De Anima. Que está aqui como número 2, né? O número 2 aqui quer dizer o bloco 2 da minha apresentação. Estigar oion archeton zoon. Pois, como princípio dos viventes. Aqui Aristóteles está falando da alma. É uma definição de alma. A alma é oion, quer dizer, tal qual, né? Por assim dizer, princípio dos viventes. Aqui, geralmente, as traduções que eu pesquisei apresentam assim, princípio archeton zoon, como a tradução fica assim, princípio dos animais. Né? Não é errada, mas não é exata, não. Não é exata. Este ton zoon, essas duas últimas palavras aqui, ton zoon, isso aí é um genitivo do particípio presente do verbo. Exatamente isso aí que nós colocamos. Dos viventes. Particípio presente. Vivente, aquele que vive, né? O que vive. Isso aí é importante porque Aristóteles está contemplando aí todo o ser vivo. Não é só o... Né? Então, não, se diz aí, não é uma análise da alma aí em sentido religioso, mas isso é mais científico. Né? Então, a tradução aí, na minha opinião exata, tem de ser archeton zoon, princípio dos viventes. Aí nós vemos que o objetivo do tratado é considerar e descobrir a natureza, physis, e a substância, usia, né, da alma. E daí analisar as propriedades da alma. Uma observação, um parêntese aqui, uma observação sobre essas indicações, aqui que alguns estudantes fazem essa pergunta. Não é? Eu já tive a oportunidade de comentar em palestras anteriores, mas eu retomo aqui, porque alguns perguntam sobre isso. Essas indicações aqui, por exemplo, este trechinho que nós acabamos de ler, está assim, 402 a 67. É aquela primeira edição, Aristóteles Ópera, que nós indicamos. Né?
Aí quer dizer, página 402 daquela edição, a edição básica, página 402, coluna A, é uma página grande, com o texto em duas colunas, né? Coluna A, que é assim a coluna da esquerda, coluna A, linhas 6 e 7. Ali nós encontramos o trecho, né? Essas indicações. Essas indicações são universais, né? De número e linha nas obras de Aristóteles. Indicações a partir de páginas e subdivisões da edição Aristóteles Ópera, que nós indicamos, né? Aquela primeira obra indicada na bibliografia desta tese, desta palestra, desculpem. Essa edição aí, Aristóteles Ópera, foi preparada por Immanuel Becker no século XIX. Né? Foi preparada para a Academia de Ciências de Berlim. Aí é costume aí citar dessa edição a página e a coluna, A ou B, e a linha do texto. Bem, nós temos em seguida, ainda do livro 1, o trecho seguinte, que está na nossa folha aqui, está como o trecho número 3. Né? To empikon de tu apikru. Quer dizer, o animado do inanimado. Né? A tradução pode ser esta aqui, exatamente literal. O animado parece distinguir-se, dokei diaferem, né? Diaferem dokei. Distinguir-se, parece distinguir-se do inanimado por duas características principais: pelo movimento e pela sensação. Kinesei tekai to aistanestai, pelo movimento e pela sensação. Um trecho aí da página 403, coluna B, linhas 25 a 27. Bem, a tradição atribui à alma estas duas características, movimento e sensação. Segundo alguns, a alma é o princípio motor. Sobre esses dois trechos que nós analisamos aí, e procuramos dar uma tradução bem literal, né? Nós podemos perceber que o conhecimento sobre a alma parece contribuir para o da verdade no seu todo, né? Segundo Aristóteles. E ainda segundo Aristóteles, parece contribuir, né? O conhecimento sobre a alma parece contribuir em especial para o da natureza, pois a alma é, por assim dizer, o princípio dos viventes, né? Como consta aqui no texto de Aristóteles. Arquetonzon, princípio dos viventes. Passemos aí mais adiante a um bloquinho número 4. Obrigado. Ótimo, isso. Perfeito, perfeito. Né? Vejam, horizontais são definidos, né? Definem-se. Né? Aí é o seguinte, todos antes, aqui Aristóteles está falando sobre os pensadores anteriores a ele, os filósofos, né? Todos os pensadores definem horizontais, definem por 3 caracteres a alma. Tempsiken, a alma trisim, por 3 caracteres. Hos eipen, aí quais sejam esses caracteres? Kinesei, pelo movimento. Aistesei, pela sensação. To assomato, pelo não corpo. Pelo não corpo, quer dizer, pela incorporidade. Né? Então,
Esses 3 caracteres, os pensadores todos anteriores a Aristóteles definiam a alma por esses 3 caracteres: pelo movimento, pela sensação, pela incorporeidade. Incorporeidade, né? Como diz aqui Aristóteles, pelo não corpo. Então, além daquelas 2 características, movimento e sensação, mais esta, a incorporeidade. Passemos, então, ao bloquinho número 5. Isto. Kai to noen de kai to teorem, né? E o pensar e o entender, e o pensar e o contemplar. Aí o contemplar no sentido de o entender, né? Mais ou menos essa ideia. E o pensar e o ter ciência, né? O pensar é este to noen, e o ter ciência é o to teorem, que é o contemplar. E o pensar e o ter ciência declina quando um órgão interno se corrompe, mas o pensamento em si é impassível. O pensamento parece não estar sujeito à corrupção. Em outras palavras, a ideia exposta aí é exatamente assim, né? O entender e o contemplar perecem com a destruição de algum outro órgão, né? Vamos dizer assim, perecem com a destruição de algum outro órgão interno. O próprio pensamento, porém, é impassível. Nós temos, então, aí, em outras palavras, que o pensamento parece não estar sujeito à corrupção, como acontece com o corpo. Bem, aí nós passamos para um outro bloco, o de número 6. Ho de nous issos teioteron ticai apates estin. É um trechinho da página 408, coluna B, linhas 29 e 30. Ainda aqui, livro primeiro ainda. Então, nós temos aí a tradução, o intelecto. A palavra que está sendo traduzida aí é ho nous. Essa terceira palavra, N Omicron Y sigma, a pronúncia é nous. Aí essa palavra que me parece central aí no texto de Aristóteles, a principal, né? Como traduzir isso? O intelecto, a inteligência, o pensamento. Nous é o pensamento. É uma das definições de alma em Aristóteles. Aristóteles relaciona a alma com o pensamento, com a inteligência. Então, aí, o intelecto é, sem dúvida, algo de mais divino e de impassível. Então, aí é o intelecto, o entendimento, o pensamento, né? Uma das possíveis definições aristotélicas de alma é a que a relaciona com o pensamento puro. Nous, que é o pensamento puro. Bem, agora com relação ao livro 2, né? Podemos passar aí para o livro 2. O livro 2. Analisadas o livro 2 a partir do bloquinho número 7. Número 7, antes, isso. Este trecho aí do número 7, aí já é o livro 2, né? Nós vimos que, analisadas já no livro 1, as opiniões de predecessores, vai aparecer agora no livro 2 a exposição do pensamento de Aristóteles sobre o tema. O filósofo trata de determinar que é a alma.
trata de determinar qual seria a definição ou descrição mais geral e mais abrangente de alma. Pense, então, a definição conveniente de alma. Prevalece aí o helemorfismo, de Hylé, matéria, e Morphé, corpo. O helemorfismo, que é a teoria aristotélica da alma e suas relações com o corpo. Lê-se em 412 a 14, página 412 da edição principal, né, de Aristóteles, página 412, coluna A, linhas 1 a 4. Isso aí é o início do livro 2. Eu vou ler aqui o início. Que baste quanto a opiniões de nossos predecessores sobre a alma. Retomemos a questão novamente, como de início, esforçando-nos por determinar que é a alma. Que est psique. Aí é que é a alma. Que esse ti grego aí é o pronome indefinido interrogativo. Que est psique, que é a alma. E qual lhe seria a mais geral, a mais abrangente definição? Em resumo, neste livro 2, né, vamos ver a definição, então, da alma, definição das faculdades da alma, e daí um estudo individual das faculdades da alma, a faculdade sensitiva, a sensibilidade, né? Depois minuciosa investigação particularizada de cada sentido. Né? Como eu disse, é uma obra que exige aí uma leitura que não pode ser, né, assim, de um dia para o outro, é uma coisa bem demorada, né? Exige uma leitura demorada, atenta, uma obra pesada nesse sentido, né? Muito densa, vamos dizer assim. Filosofia muito densa, né? Muito científica até. Bem, aí nós temos já o nosso bloquinho 7, que é um trechinho da página 412, coluna A, linhas 27 e 28. Né? Este trechinho. Et psique estin entelecheia. Prote. A alma é entelequia, a primeira. Isso aí quer dizer, entelecheia é o ato, né? O ato, a realização. Então, aí, a alma é entelequia, a primeira, que quer dizer, é o primeiro ato. Né? É o primeiro ato de um corpo. Né? Somatos, de um corpo. Desculpem, somatos físico, de um corpo físico, que tem em potência a vida. Em outras palavras, nós poderíamos dizer assim, a alma é o primeiro ato de um corpo físico que tem em potência a vida. Princípio das diversas funções vitais, a alma é alguma coisa do corpo. Forma e inteléquia, né? Inteléquia nós podemos entender como ato ou realização. Inteléquia de tal corpo vivente determinado. A alma como causa e princípio do corpo que vive, né? Origem do movimento, causa final e substância dos corpos animados. A alma seria a substância quanto à forma, entelequia, primeira,
radical, primitiva, de um corpo natural organizado. A alma, então, é a substância formal e inteléquia. Esta palavra aqui, que é bem delicada aqui no texto de Aristóteles, inteléquia. Em grego, entelekeia. Entelekeia. Aparece aí nesse trechinho 7, a quinta palavra, né? Esta palavrinha, entelekeia, que né, em português fica entelequia, em letras romanas, aqui, entelequia. Que é isso aí? É realização de tendência, ou de potencialidade, ou de finalidade natural. Exatamente isso. Né? Realização de tendência, ou de finalidade, ou de potencialidade, ou até de finalidade natural. Podemos considerar também como uma realidade plenamente realizada, podemos dizer assim. Né? Entelequeia é a essência da alma, aqui em Aristóteles. Traduz-se por ato. Geralmente, na pesquisa que eu fiz assim, essa palavrinha nas edições, né, edições europeias, até a edição portuguesa, né, essa palavra é traduzida por ato. Às vezes também pode ser traduzida por realização plena. Para entender essa palavra, entelequeia, é uma palavra composta por enteles, que é o adjetivo realizado, e o verbo ekein, que é o verbo ter, etc. Entelequeia é o perfeito estado de uma coisa. É atividade, energia, agente e eficaz. Por oposição a hylé, que é matéria inerte, e por oposição a dynamie, a potência para agir, mas que não pode chegar ao fim. Né? Não é o caso aí de entelequeia. Então, em outras palavras, ato. Né? Ou tendência, ou de potencialidade, ou de finalidade natural. Bem, às vezes nós, no texto, chegamos a essas palavrinhas assim delicadas, né? E em português, né, fica praticamente um decalque do grego, né? Só passando de letras gregas para letras romanas, então é a mesma palavra. E aí não se entende. Né? Aí, para perceber isso aí, nós precisamos ver os radicais aí dessa palavra, as bases, né? As bases para entender o que se quer dizer com essa palavra. Bem, aí nós passamos aqui para o livro 3. O nosso bloco 8 já é referente ao livro 3. No livro 3, o filósofo discorre sobre a sensibilidade. Descarta-se de início a possibilidade de um sexto sentido. O sistema sensorial do homem contempla todas as sensações possíveis. Há, em seguida, um estudo do senso comum, presente em cada um dos 5 sentidos. Distingue-se o problema da intelecção, da compreensão, né? O princípio da intelecção, aí seria certa, distingue-se também certa paixão recebida do objeto inteligível, né? Enfim, aí uma justificação teleológica, ou seja, de causa final dos 5 sentidos, isso no final do tratado. Aí nós temos o nosso bloco 8. Bloco 8, aqui,
epei duo diaforais horizontae, né? Quer dizer, é, portanto, por duas propriedades distintivas principais que se define a alma: pelo movimento local, depois pelo pensamento e pela inteligência. Pelo movimento, que nescei, e pelo pensamento, to noem, e pela inteligência, kai fronein. E também se consideram o pensamento e a inteligência, né? To noem, kai to fronein, né? O pensar e o entender, né? O pensamento e a inteligência, como uma espécie de sensação. Nos dois casos, com efeito, a alma julga e conhece uma realidade qualquer. Aí nós temos que a alma é definida especialmente por duas diferenças, isto é, pelo movimento espacial e por entender, noem, e pensar, fronem. O percepcionar assemelha-se com efeito ao entender e ao pensar. É que, de fato, quer um, quer o outro são como percepcionar alguma coisa. Em ambos os casos, com efeito, a alma discrimina e conhece um ente. Aí nós temos em seguida, né, faculdades da alma relacionadas com o pensamento, a faculdade que entende. Aí nós temos o nosso trechinho 9. Obrigado, Paulo, aí, muito obrigado. Aí 9. Esse trechinho 9 aí, que é da página 431, coluna A, linhas 3 e 4. É, pois, dum existente em entelequia estigar ex entelequeia ontos, né? É, pois, de um existente em entelequia, em ato, né? Todas as coisas nascidas, pantatagignomena, todas as coisas nascidas. Em outras palavras, para entender melhor, em outras palavras, é, pois, a partir de algo que existe, em ato, que tudo se gera. É o que Aristóteles diz aí. Em outras palavras, é a partir de algo que existe em ato que tudo se gera. Aí nós temos em seguida faculdades da alma relacionadas com o pensamento, entendimento, imaginação e sensação. Aí nós temos o bloquinho número 10, que é um trecho da página 431, coluna B, linha 21. Eipomen, no futuro, diremos, eipomen, de novo, palin, hot, que é psique, a alma, ta onta pos esti panta, é como os existentes todos. Aí, em outras palavras, às vezes a tradução muito literal aí fica um pouquinho pesada, esquisita. Aí o que Aristóteles quer dizer, diremos de novo que a alma se identifica de algum modo com todos os existentes. Exatamente isso. A alma se identifica de algum modo com todos os existentes. Bem, eis aí, né, um resumo de trechos significativos do De Anima. Aí nós já tivemos a oportunidade de perceber, né,
as dificuldades que o texto original pode apresentar para uma tradução. Especialmente um tradutor que quer traduzir literalmente, né? Aí convém até a tradução literal e até algumas explicações a mais, porque às vezes o texto é muito pesado, vamos dizer assim, né, para uma compreensão. Exige aí uma explicação, uma nota, né, nesses casos. Bem, de qualquer maneira, tivemos aí alguns resumo de trechos significativos dos 3 livros do The Anima. Vejamos, nós podemos entender que, ao longo da história da filosofia ocidental, outros pensadores se dedicaram também ao tema, né? Mas nunca com a profundidade de estudo exposta por Aristóteles. Eu dou aqui um exemplo, né? Na literatura francesa do século XVIII, Voltaire, em seu livro Métaphysique, dedica um capítulo sobre o tema, um capítulo intitulado S'il y a une âme. É um estudo interessante e avançado, mas superficial quando comparado ao De Anima, de Aristóteles. Enfim, Aristóteles é que esgota o assunto. Podemos, no entanto, apontar, completando aqui o nosso trabalho, a nossa palestra, podemos apontar, enfim, uma dificuldade no De Anima. O problema do pensamento puro, supondo-se que o pensamento não requeira nenhum órgão físico, Aristóteles deve admitir, então, que esta definição de alma, nous, esta definição, o pensamento, nous, essa definição pode existir separadamente do corpo. O pensamento pode existir separado do corpo. E daí pode ser imortal. Mas o problema então, a alma, que é definida por Aristóteles como pensamento, pode ser imortal. Mas o problema é que é difícil dizer algo que seja claro sobre esta atividade sem agente, sobre esta forma sem matéria. Então, Aristóteles não pode dar uma solução sobre isso, né? Aliás, é impossível, ninguém pode falar sobre isso aí, se a alma é imortal ou não, se está independente do corpo ou não. Bem, aí nós temos uma análise, né, do que é esta obra, de como trabalhar com esta obra. A sugestão aí da nossa palestra é, na medida do possível, trabalhar com o texto original, né? Evitar ficar só em traduções aí de trabalhos de Aristóteles. Era esta palestra que eu tinha, né, e agradeço muito a oportunidade de apresentar este meu trabalho, esta minha pesquisa. Muito obrigado. Muito bem, professor. Agora, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, uma questão, porque nós temos uns minutos ainda para... o Clóvis, então, já quer lhe fazer uma pergunta, Seabra. Pode fazer, Clóvis. Olá, professores. Olá a todos. Boa tarde. Obrigado, professor. Sobre a palavra entelequia, né, que é bastante problemática mesmo, né? Eu tenho a seguinte questão: se seria correto traduzi-la por algo como ato efetivo, não é? É ato, mas ato efetivo. Certa vez eu traduzi assim, eu gostaria de saber sua opinião. Ato efetivo, como que resolutivo, em oposição à energia, né, que é o ato potencial. Então, a pergunta é precisamente esta:
entelequia como ato efetivo ou resolutivo, até porque vem de telos, né, que é a mira, o escopo, então é aquele ato que efetivamente atinge seu escopo, em oposição, digamos assim, à energeia, cujo étimo é ergon, né? Então é o ato em si mesmo, né? Talvez ato potencial. O que é que o senhor pensa a respeito? Ato efetivo. Eu não havia imaginado essa possibilidade. Esta parece uma tradução exata, porque, de fato, é um ato que chega à sua realização, vamos dizer assim. Então, eu não havia pensado nisso, mas eu acho que é a melhor tradução, viu? Ato efetivo. Concordo, sim, perfeitamente. Obrigado, professor. Ocorreu me perguntar porque eu me vi na conveniência, digamos, de traduzir, até foi numa nota de rodapé do meu doutorado. E eu pensei nisso, assim, como um modo de dizer que é ato, assim como energia é ato, mas há uma diferença essencial entre ambos os atos, né? E Sim. acho que a diferença, então, é essa. Mesmo porque aí nessa palavra, uma das bases dessa palavra é enteles, que é realizado. Né? Então eu sinceramente não havia pensado, mas é uma tradução muito boa, ato efetivo, muito exata. É porque mesmo dentro dessa está o telos, né, que é justamente o goal, né? Exato. O intuito, o intento, a mira, o escopo. Perfeito. Muito Obrigado. obrigado, ótimo. Muito obrigado pela palestra. O Ricardo também tem uma pergunta, acho, e o Paulo. Sim. Pode fazer, Paulo, se você, depois eu faço. O professor Seabra, eu gostaria de parabenizá-lo, né, pelo seu estudo, e é uma matéria realmente difícil, né? Eu tenho aqui o meu exemplar do De Anima, né? É uma tradução de Maria Cecília Gomes dos Reis, né, de 2012, e que foi utilizado numa disciplina da pós-graduação, ali na filosofia, com o professor Ivan Killing, né? Não sei se o senhor teve a oportunidade de conhecê-lo. Né? Por ocasião, né, nós estudamos mais exatamente a questão da percepção, né, das faculdades perceptivas da alma. Né? E realmente eu posso corroborar o que o professor falou, né? A dificuldade imensa, né, de procurar penetrar o texto, né? Temos uma dependência muito grande de traduções, né? E de comentaristas também da obra, né? Sem os quais a gente não consegue avançar quase nada, né? Mas realmente, né, muitas questões saíram dali, né, dos debates da aula, né? E o que me chama a atenção é essa afirmação do Aristóteles, de que ele diz que a parte do corpo, né, ele coloca uma dúvida muito grande, né? Não dá para saber que atributos da alma possam continuar ativos a parte do corpo, né? Quando o corpo finda a sua existência, né? Então, nesse ponto, ele parece muito prudente e parece não querer colocar claramente, né, se ele acredita ou não na imortalidade da alma, né, ao passo que outros pensadores colocam claramente isso, né, que eles acreditam na imortalidade da alma, né. Mas, se eu não me engano, ele levanta uma questão de que talvez haja uma exceção para isso, né, talvez nos deuses, né, a alma possa prescindir da existência de um corpo, né. E, nesse caso, o pensamento seria independente, assim, da existência do corpo também, né? Então, não sei como que o professor vê essa questão, né? E se ele abre realmente margem, né, para a gente pensar nisso, né? Ou se simplesmente ele joga a questão, né, para que a gente tente chegar a alguma coisa, né, a partir da que ele coloca. De fato, é isso mesmo. Ele parece muito prudente aí. Aristóteles se mostra prudente, porque não é possível afirmar, não é?
tanto é que diz isso, né? É difícil afirmar, dizer algo assim sobre esta atividade, o pensamento, né? O pensamento, esta atividade, que, na verdade, parece sem forma, sem matéria, né? Sem agente. Então, realmente, eu acho que também eu acho que Aristóteles aí é muito prudente e muito filósofo, né? O filósofo não pode afirmar, né? Não pode afirmar coisa nenhuma, na verdade, né? A ciência é assim, né? É impossível. A ciência avança, nós vamos conhecer, talvez mais adiante, um conhecimento mais avançado, né? Mas, por enquanto, não é possível, né? Eu também concordo aí que o filósofo foi realmente prudente nesse ponto, né? Ele não fala nada aí, não pode afirmar nada sobre a imortalidade da alma, é impossível. Muito obrigado, Paulo. O Ricardo tem uma pergunta, Ricardo? Sim, professor, tem uma pergunta, é assim, em quais pontos eu posso dizer que o Aristóteles ele se diverge ou se diferencia de Platão no trato dessa questão da alma, né? Porque eu posso pensar como a alma como ânima, no sentido daquilo que anima, né, as coisas, no sentido que é um princípio que é uma potência que anima, ou mobilizadora, e até que ponto ela é também aquilo que está ligado à concepção de espírito, que é a ideia do nous, ou noológica, né? Que seria essa concepção de que o intelecto pode ter uma intuição metafísica, né? Porque alguns autores, isso tem até uma questão que depois impacta na metafísica das religiões, especialmente tanto no catolicismo, mas também até mesmo em outras religiões, que essa concepção, às vezes, é dual, né? Não digo bipartite, mas dual, entre corpo e alma, até uma concepção que é em três partes, que é corpo, alma e espírito, né? Alguns autores separam assim, porque a ideia de alma está mais ligado àquilo que a anima, no sentido mais de timós. Parece que o vídeo do Ricardo Gustavo ficou aí bloqueado. Se quiser comentar... Mas, de qualquer maneira, veja, é bem clara a distinção aí entre Platão e Aristóteles sobre a questão da alma, né? Em Aristóteles não há metáfora, é uma linguagem direta, né? Não é uma linguagem figurada, né? Não é a passagem do sentido próprio para o figurado, isso não existe. Então, é muito científico em Aristóteles, né? Tanto é que Aristóteles relaciona a alma com o pensamento puro, né? Com a inteligência, com o intelecto, o pensamento puro, né? E tudo isso aí não é, em Aristóteles, não há uma linguagem figurada, e muito menos, de maneira nenhuma, uma ideia, vamos dizer assim, que nós temos hoje, vamos dizer, religiosa sobre a alma, e sobre a distinção de alma e espírito. Isso aí não existe, né? O que eu posso dizer, pela minha pesquisa, é, assim, de maneira geral, em Aristóteles, uma análise científica, né, com base na natureza. A base de Aristóteles é a natureza, é o que aparece a nós. Seria uma concepção ilemórfica, posso dizer, professor? Forma Exatamente. e matéria? Exatamente. A alma estaria ligada à forma? A forma, exatamente, né?
É isso, e exatamente é o que diz Aristóteles nesse livro. Não, não. Então, é uma análise baseada assim, em ciência natural, vamos dizer assim. O laboratório de Aristóteles é a natureza, é a física, né? Então, essa distinção que nós podemos fazer, né, de imediato. E com relação a esta distinção que se tem hoje entre alma e espírito, isso aí não existe aí em Aristóteles. Não há o que dizer sobre isso, né? A análise que ele faz é sobre a alma e relaciona a alma com o pensamento puro. Só isso. Muito bem. Alguém mais tem uma pergunta? Ainda temos minutinhos. Clóvis, pois não, Clóvis. Só lembrando, então, que, se não me falha a memória, na metafísica, Aristóteles diz que a alma é congênere às formas. Eu sigo a tradução de Giovanni Reale, do grego para o italiano, né, e parece que está assim ali. Então, eu entendo que essa congeneridade seja justamente isso, né? É uma profunda afinidade, então, entre as formas, digamos, em geral, e a alma, particularmente, né? Seriam, então, congêneres, pelo menos confiando na tradução do Reale, que me parece bastante segura, né? Perfeito, não, de fato, né? Essa ideia aí é muito válida, né? São congêneres, não há dúvida. Pelo menos em Aristóteles, também ele volta ao assunto na sua metafísica, né? Essa tradução italiana aí é válida, sim, não há dúvida. Sim, perfeito. Muito bem. Se alguém tiver mais alguma perguntinha, temos uns 3 minutos aí. Senão, nós damos início às comunicações. Bom, então, obrigado ao professor Seabra, né, e aos perguntadores. E nós daremos início agora às comunicações. O Paulo, então, vai moderar, tá, essa sessão, apresentando os comunicadores. Cada comunicador terá 15 minutos para se apresentar, e, ao final, nós teremos uma sessão de 15 minutos para as questões e as respostas. Tá bem? Muito bem. Pode começar, Paulo. Correto. Então, eu gostaria de dar, mais uma vez, né, as boas-vindas a todos os participantes da 18ª Semana de Filologia na USP, né? Essa é a sessão 2, e vamos para as comunicações. Quero agradecer também pelos palestrantes, né, o professor Lindo, que apresentou sua palestra no horário da manhã, e o professor Seabra, que apresentou a sua palestra agora à tarde. Um lembrete muito importante é que eu já lancei a lista de presença aqui no chat, né? Então, os que assim desejarem podem clicar no link e podem assinar a lista de presença, porque dessa forma nós poderemos fazer os certificados dos ouvintes depois. Sendo assim, eu gostaria de chamar o primeiro comunicador dessa sessão, né? Ele vai apresentar na comunicação intitulada Mudança na Permanência. Eu gostaria de chamar o Clóvis Alonso Júnior. Olá, pessoal, mais uma vez, boa tarde, professores, professor Lindo, boa tarde. Ok, Clóvis. Fique à vontade, né? Você tem 15 minutos. Pois não. Então, eu já começo com o compartilhamento de tela, pode ser? Sim. Vamos lá, então. Certo. Sim, Então, perfeito. apareceu para vocês, pessoal? Está aparecendo. Então, sim, eu sou Clóvis Luiz Alonso Júnior e nomeei a fala Mudança na Permanência.
eu sei que não é praxe, mas eu prefiro já mostrar as referências para que as pessoas se situem, né? Então, eu uso aí a minha tese, Alonso Júnior, Clóvis Luiz, Gramática Movimental, eu criei o termo aí, ontogênese da forma, a metafísica de Aristóteles, até falamos dela já hoje, né? O dicionário de latim, bastante conhecido entre nós, né, de Francisco Torrinha, e um texto graciosamente traduzido como Não Mexe com a Minha Língua, de Marinai Aguiló. A tradução é assim mesmo, justamente porque é um texto que fala de variação linguística, né? Mas, voltando aqui, estamos em mudança linguística. Muito se fala de mudança e variação, é uma parelha, né? A variação, em princípio, é sincrônica, a variação regional, diatópica, não é? A variação social, diastrática, a variação estilística, ou de estilo, ou de situação, situacional, de registro, como registro de um rádio, a variação diafásica, essas são sincrônicas. E a variação diacrônica, que é a história, que culmina na mudança. E a mim me parece que exista certa obsessão por essa parelha, variação e mudança, também pela mudança. Parece que muito se enxerga a mudança e talvez bem menos se enxergue a permanência. Daí o título que eu propus aqui para a nossa breve conversa, Mudança na Permanência. Então, eu começo, pessoal, mostrando um tema para vocês, que é o tema was, que teria dado a forma latina arcaica wasno. Essa forma teria gerado o ano, o anus masculino, o ana feminino, o anum neutro, vão. Na pronúncia clássica, né, restaurada, reconstituída, que teria pretendido chegar ao que seria a pronúncia clássica, período clássico, segundo primeiro antes de Cristo, primeiro, segundo depois de Cristo. Sobretudo esse miolinho aí, primeiro antes, primeiro depois. Na nossa pronúncia tardia, vanus, vana, vanum, vão. Então, o que aconteceu aí nessa formação de o asno para o ano? Uma síncope de se anterior a n. Que a síncope é uma evidência, estamos acostumados, né? A síncope do elemento intervocálico, mas essa eu ressalto como específica, uma síncope de se anterior a n. Por que eu ressalto? Pelo que vem agora. Olha, na passagem do latim arcaico para o clássico, há registros da síncope de se anterior a ne. Por exemplo, quesna, latim arcaico, ceia, da quena, depois seno, né? Latim clássico, quena, depois seno. Mudança por síncope de se anterior a ne. Eu pus à direita aqui aquilo que não nos interessa tanto para o foco pretendido, mas convém acrescentar, né? Então, cena gera cea, vejamos aí o hiato, né? Cea, por mudança, ora por mudança, por síncope de ne intervocálico, né? Useira e vezeira. Por sua vez, então, cea em hiato da ceia, de tongado, mudança por ditongação desfazedora do hiato, bastante produtiva, essa mudança na România, não é? Então, fiquemos com isso aí. Por enquanto, temos quesna, quena. Outra forma latino-arcaica, também com esse encontro, leuxna, que teria dado luna, lua, mais ou menos por síncope do se anterior ao ne. Como antes, síncope do se anterior ao ne. É produtiva. A direita interessa menos para nós. Note-se a resolução do ditongo eu de leuxna em vogal longa. Daí luna com vogal longa, lux com vogal longa por natureza, lumen com vogal longa por natureza. Então temos aí luna, que aí gera lua, assim, nasal, uma nasalidade que eu não sei realizar, porque eu não sou falante nativo de regiões do Brasil mesmo, em que ainda se mantém essa nasalidade. Mas seria algo como lua, né, imperfeitamente realizada por mim. Então, luna dando lua, mudança por síncope, agora o bom e velho nem intervocálico sincopado aí, né? E por sua vez, lua, nasalizado ou nasalado, que eu não consigo fazer bem, dando lua, que é a forma como nós pronunciamos, realizamos. O que acontece aí? Uma mudança justamente por desnasalação.
ou desnasalização, como queiram, ocorrida na maior parte da comunidade lusófona. Mas, veja-se em Camacho, Roberto Gomes Camacho, a variação linguística, o apontamento de certa preservação da forma nasal por insulamento, algumas regiões brasileiras, mantendo-se lua. Então, temos aí alguma manutenção já. Em Leuxna, aquela nossa, vejam lá, forma latina arcaica, nesse Leuxna, nesse mesmo Leuxna, é segmentável. Vejam, o sufixo na é apontado como um sufixo, parece que de semântica mais ou menos obscura, mas a segmentação é essa, Leuxna. Presente aquele sufixo mais ou menos obscuro, na, em stelna, latim arcaico, que significa estrela. Esse stel significa astro, com esse mais ou menos enigmático sufixo na. E acontece o seguinte: nós temos a passagem de stelna para estela, latim clássico. O que é que acontece aí? Uma mudança por completa assimilação consonantal progressiva. Progressiva porque vai para a direita, digamos, né? Nós temos esse hábito, que eu considero, aliás, um mau hábito, de pensar a escrita ocidental da esquerda para a direita, né? Então, progressiva, porque o le de stelna assimilou o ne de stelna, tornou-o símil, com L, obviamente, né? Semelhante a si mesmo. Então, o le assimilou o ne, ou o ne se assimilou ao le. Então, stelna, stella, uma assimilação progressiva. À direita, interessa menos, finalmente, o stella, da estrela, por epêntese, tr, né? E prótese, ou próstese, como queiramos, esse I, realizado I de verdade, né, em quase toda a comunidade lusófona, raramente E, estrela, estrela. Então, o que é que interessa para nós aqui? Essa passagem aí, desse N, vejam aí embaixo, para L, geminada, né? Para ser didático, é como se na desse lá, stelna, dando estela. Segmentado o sufixo na, em leuxna, identifica-se a raiz. Então, agora chegamos à raiz, que é leuk, que dá a ideia de brilhar. Presente, então, em lux, genitivo, luz. Presente em lume, né? Por meio da forma arcaica leuxmen, né? Que dá, então, lumen, luminis, lume, mais ou menos por síncope do C, hora anterior a M. Mas, enfim, síncope desse C, grafado S, anterior a nasal, né? Uma recorrência aí. A ideia de brilhar perpassa, pois, a concepção arcaica de lua, não é? Aquele stelna, não menos do que a de luz. Vejam, a concepção arcaica, a concepção de brilhar perpassa a concepção arcaica de lua, não menos do que a de luz. No nível plástico, percebe-se a identidade histórica entre o lê de estrela, que assimilou e, portanto, arqueologicamente contém o arcaico ne, de estelna, e a lembrança nasal de lua, prolação do ne, de luna, a entender-se essa identidade como resquício material, entre aspas, né, de afinidade conceptiva. Então, de novo, no nível plástico, eu chamo de plástico formal, né, fundamentalmente morfológico. Percebe-se a identidade histórica entre o lê de estrela e a lembrança nasal de lua, a entender essa identidade como resquício material de afinidade conceptiva. O lê de estrela é ontologicamente igual à nasalidade de lua. É a conclusão a que eu chego. Não sei se possamos concordar com isso. É a proposta que, ora, eu realizo. O lê de estrela, surpreendentemente, é igual, do ponto de vista ontológico, à nasalidade de lua. É como se eu dissesse, com bastante ousadia, lê igual a nasalidade, desse ponto de vista. É como se eu dissesse, com bastante ousadia, que há um resquício material a evocar a imagem que se mantém.
Então, vejam, eu ressaltei aqui, não ingenuamente, alguma recorrência de fenômenos plásticos, aquela síncope, a síncope que conhecemos bem, simplesmente intervocálica, tudo muito produtivo e que nos faz olhar para mudança. São pontos pisados e repisados no assunto mudança. E muitas vezes não olhamos para aquilo que se mantém, para a manutenção, para a permanência, para a persistência, como também se diz. E essa persistência, muitas vezes, eu chamo de anímica. Manutenção anímica, manutenção daquilo que não está na plástica, mas está como que por trás dela. Imagem, imagem que se mantém. E aí eu evoco o nosso bom e velho Aristóteles, que lá na Metafísica, a referência embaixo, eu repito, na íntegra, diz, de fato, o que perde algo conserva sempre elementos do que vai perdendo. E, simultaneamente, já deve ser algo daquilo em que está se transformando. E, em geral, se algo está em vias de corrupção, deverá ter uma certa realidade. E, eu acrescentei a virgulinha que faltou, né? Se advém, é necessário que exista também aquilo do qual advém e aquilo por obra do qual advém. Isso me parece lapidar, imagino que concordem. E aí eu tomo a licença de vocês, eu peço a licença de vocês, sobretudo para o professor Lindo, para apresentar, então, 2 trechinhos da minha tese em que eu procuro falar um pouquinho sobre isso. A referência está aí também na íntegra, embaixo da citação. Então, eu digo o seguinte: Aristóteles, com relação ao trecho que acabamos de ler, está versando sobre língua, porque está versando sobre todo ser. Ele diz: todo gênero de realidade é ser. Ele diz: de fato, o ser é o que é comum a tudo. Eu retomo, então. E o que venho aqui, eu mesmo, a acrescentar, é a insistência na permanência ontogênica dos elementos da língua. Não como absoluta imanência, mas como ontogênese estrutural imanente. Porque o que perde algo é algo daquilo em que está se transformando. E o novo, que não é verdadeiramente novo, advém por obra do velho. E já desde aí se obtém subsídio para a intuição segundo a qual a geração advém não da corrupção, mas justamente da permanência. Eu releio o meu próprio negrito. A geração, a mim me parece que advenha não da corrupção. Quase estou dizendo não da mudança, mas justamente da permanência. Uma geração que gera não o novo. Então, vejam que eu estou aqui, com certa ousadia, propondo que, mais do que a mudança gerar o novo, a permanência gera o não novo. Então, para fechar, mais um pedacinho do meu trabalho aí. Há um momento em que eu digo assim: a língua é sempre renovada e sempre velha. Dialética que proponho, a despeito da consideração de Aguiló, Marinai Aguiló, naquele não mexe com a minha língua, é traduzido assim mesmo, viu, pessoal? Não é não mexa com a minha língua, como a norma pediria, né? Acho que a tradução é brincalhona, é a normativa, não mexe com a minha língua, porque o assunto ali é justamente variação linguística. Então, Marinai diz assim: a língua não é nem jovem nem velho, mas constantemente renovada. E eu respondo a ela assim: ora, o que se renova é velho relativamente à própria renovação. E justamente na senectude da língua é que está estruturada sua capacidade de renovar-se para a dinâmica da vida. Mais do que mudança gerar o novo, a permanência a gerar o não novo, o sempre velho. Eu releio, então, justamente na senectude da língua é que está estruturada, preparada, porque preparado o terreno, é aí que está estruturada sua capacidade de renovar-se para a dinâmica da vida. Então, mudança, sim, mas na permanência. Eu agradeço bastante a atenção de vocês. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Professor, né, já professor, doutor, né, Clóvis Luiz Alonso Júnior, né,
Agradecemos a sua apresentação e comunicamos que na apresentação seguinte, né, do Ademar Lamerato, né, houve um imprevisto. Então, ele solicitou realocação da sua comunicação, né? Atendemos ao pedido dele e, nesse caso, chamamos o próximo comunicador, que vai nos apresentar a comunicação intitulada Diálogo sobre as Possibilidades do Amor, por João Paulo Beraldo. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, professores, né? Então, eu vou começar fazendo a minha compartilhamento de tela para eu dar em sequência a início a minha apresentação. Uhum. Um minutinho. Ok, estamos recebendo, mas estamos vendo a sua tela compartilhada. Tá certo. Bom, meu nome é João Paulo Ribeiro Beraldo. Eu sou formado e pós-graduado na Unesp de Franca em História e agora, atualmente, aluno do doutorado em Letras de Cultura e Língua Italiana. E eu vou apresentar para vocês um breve, né, uma breve apresentação a respeito de um pouco da minha própria pesquisa sobre a Tullia d'Aragona e o livro Della Infinità d'Amore. Mas, pronto. Intitulado Diálogos sobre as Possibilidades do Amor. Então, introdução ao debate. No diálogo Della Infinità d'Amore, 1547, Tullia d'Aragona e Benedetto Varchi protagonizaram uma reflexão profunda sobre as diversas possibilidades do amor. Mais do que uma discussão filosófica abstrata, o diálogo explora o amor em suas dimensões corporal, espiritual, afetiva e racional, em um contexto cultural e social do Renascimento. A imagem, esta imagem dessa moça é a Tullia d'Aragona e ao lado o Benedetto Varchi. O amor como movimento infinito. A Tullia defende que o amor verdadeiro é infinito, pois é um movimento contínuo de desejo e busca que nunca se esgota. Diferentemente da visão tradicional que associa o amor a um fim natural, como a posse, a satisfação completa do outro, para ela, o amor se renova e se transforma, abrindo espaço para as múltiplas formas de experiência afetiva e intelectual. Já o Varchi, ele tem uma visão um pouco mais tradicional, de filósofo, né? Ele apresenta uma postura mais tradicional, em que o amor é visto como ideal e completude e estabilidade, vinculando a razão e a ordem moral. O confronto entre as suas ideias e a de Tullia revela as tensões entre um amor idealizado e um amor que reconhece a complexidade e as contradições da experiência humana. Esse jogo que os dois fazem, geralmente, ela sempre protagonista de si, né? Porque na época era relegado às mulheres um papel meio que tanto secundário. E ela ser a protagonista de si também é algo muito importante, porque mostra uma visão diferente, uma visão assim mais, não como aquela que precisa que um homem fale, que é aquela que instiga nas conversas, mas ela sim tem a sua própria opinião e a sua própria visão. E ela vai colocando, às vezes, o Varchi em algumas situações um pouco diferentes, umas situações um pouco assim, sai de saia justa, vai cutucando, vai, né, sempre alfinetando e fazendo com que ele pense cada vez mais uma resposta atrás da outra. Há uma igualdade à voz feminina no debate. O ponto central no diálogo é a reivindicação da igualdade entre homens e mulheres na capacidade de amar e pensar o amor. Tullia, como mulher educada e cortesã, rompe com a tradição que excluía as mulheres do debate filosófico, como havia falado, afirmando que ambos compartilham razão,
e sentimento, em que o amor honesto pode integrar essas dimensões. As diferentes modalidades do amor, o diálogo distingue o amor vulgar, ligado ao desejo carnal e passageiro, do amor honesto, que envolve razão, virtude e união espiritual. Essa distinção não desvaloriza o corpo ou o desejo, mas propõe uma visão integrada onde o amor pleno reconhece e harmoniza as necessidades do corpo e da alma. O amor como força transformadora. A obra de Túlio amplia as possibilidades do amor ao representá-lo como uma força que transcende limites sociais, culturais e morais. O diálogo convida a repensar o amor não como conceito fixo, mas como experiência viva, complexa e em constante transformação, aberta a múltiplas interpretações e vivências. E, por fim, como o nome já diz, as possibilidades do amor em Túlio da Aragona. O ponto alto da produção de Túlio é o seu diálogo filosófico, Diálogo dell'Infinità d'Amore, uma obra que a insere na tradição dos diálogos filosóficos renascentistas, inspirado em Platão e Cícero. Nesse texto, Túlio propõe um debate inovador sobre o amor, defendendo que ele é uma força infinita, capaz de transcender o desejo físico, levar a alma à compreensão e o belo, justo e verdadeiro. A escolha do gênero diálogo é significativa. No Renascimento, o diálogo era o espaço privilegiado para a construção coletiva de um conhecimento. Túlio, ao se colocar como interlocutora de homens eruditos, reivindica para si e para as mulheres o direito de pensar e debater o amor em pé de igualdade. Assim, o amor para Túlio não é apenas tema, mas também método. É na troca, na escuta e no argumento que ela se revela em suas múltiplas faces. O amor. Podemos destacar a partir de sua obra algumas possibilidades do amor. O amor sensual, o ponto de partida ligado ao corpo e ao desejo, mas não ao ponto final. Túlio reconhece sua existência, mas recusa sua limitação. O amor intelectual, que é o amor que nasce da admiração pela inteligência, virtude, talento, aproximando almas e mentes. O amor espiritual, inspirado pelo neoplatonismo, busca o infinito, o divino e o eterno. Inclusive, tem uma parte do diálogo em que ela discute com o Varkin sobre a questão se Deus é infinito, o amor de Deus é infinito, e assim as coisas poderiam ser finitas ou infinitas. É um diálogo que vai deixar até um gostinho de quero mais, porque ele não tem uma conclusão em si. Eles ficam conversando, até que entra também o Bertucci, e vai agregar um pouco mais no final do diálogo, né? E não chegam a uma conclusão exata, de se era finito, se não, mas deixa-se entender alguns pontos de vista. Aqui também temos o amor como liberdade, para Túlio e entre outros humanistas. O amor é o espaço de emancipação, de afirmação da voz feminina. E, por último, o amor como contradição, a fonte de prazer e sofrimento, privilégio e marginalização, especialmente para as mulheres admiradas e estigmatizadas. No caso da Túlia, ela tem uma parte do diálogo em que ela coloca um pouco da sua própria experiência como cortesã, e em um determinado momento ela fala, não, tem amores que eles podem sim ser finitos. Se a pessoa tem o acesso a outra, se satisfaz, né, de maneira sexual, entre outras, ela pode tender a acabar, né? Acabou, amou aquele momento, mas não tem mais, porque ela tem uma experiência de cortesã, uma experiência vivaz. Já o Vark, ele teoriza bastante, usando exemplos do Platão, do Fitino, e assim vai. Entre outros autores que ali estavam presentes, ele vai sempre fazendo aquela busca à filosofia, porque também é um filósofo, mas a Túlia não deixa
por menos, né? E, como uma observação de uma autora, Laura Stortoni, a Tullia argumenta de maneira extremamente é, surpreendente, perdão, rejeitando formas inferiores de amor como meramente erótico e defendendo a infinidade do amor em moldes filosóficos. Apesar das especulações sobre a autoria masculina de sua obra, tem autores que às vezes acreditam que não tenha sido a própria Tullia que escreveu, mas sim uma outra pessoa que escreveu e colocou ela como personagem, escreveu em nome dela, ou para homenageá-la, mas eu não acredito nessa teoria. No estilo fresco e ousado de Tullia é inconfundível. E para eu poder finalizar, eu gostaria de convidá-los a conhecer um pouco mais sobre as minhas pesquisas, sobre a minha forma de pensar, de um livro que eu publiquei o ano passado pela editora Dialética, que fala da minha dissertação de mestrado, que é A Escrita Feminina na Itália Renascentista do século XVI, poemas e cartas de Verônica Franco e Verônica Gambara, que tem disponível na editora Dialética, na Amazon, no Google Books, no Esquilo e no Hook, né? E aí, assim, eu encerro a minha apresentação, convidando-os a conhecer um pouco mais sobre a literatura feminina por meio dessas autoras e de outras tantas. Tá? Muito obrigado. Nós é que agradecemos, João Paulo, a sua apresentação. É uma muito interessante, sem dúvida. Chamamos agora o próximo comunicador, né? Tivemos novamente a necessidade de remanejar essa comunicação, por isso trouxemos para hoje o Ricardo Melo, né? Então, o Ricardo Melo vai apresentar a sua comunicação intitulada Metapolítica e o Problema da Superestrutura. Obrigado pela oportunidade. Espero poder atender as expectativas. E o meu tema é a metapolítica e os problemas da superestrutura. Eu primeiro vou delimitar de forma mais categórica o que seria essa superestrutura, né? A superestrutura geralmente é um termo que colocam como origem na obra de Karl Marx, Contribuição à Crítica da Economia Política, onde ele tem uma seguinte formulação, né? Que as relações de produção entram em contradição com as forças produtivas e modifica todas as demais relações culturais, morais, comportamentais e por o direito, a ética, a própria concepção de mundo ou consciência e, por sua vez, o próprio Estado. E existe uma polêmica nisso, essa ideia que a base material é o determinante, sendo a infraestrutura o determinante, a base material, e os demais fatos, a cultura, a moral, a consciência, o Estado e o direito, tratados como epifenômenos ou, vamos dizer assim, derivações ou reflexos. O que acontece é que autores como o próprio Ludovico Silva, o venezuelano, estudioso de ideologia, um autor ibero-americano muito importante, e até o Althusser, que é um autor que tem todas as polêmicas, junto com o Nikos Poulantzas, pontuam que essa relação entre infraestrutura, base material, e a superestrutura, consciência, direito, cultura e, por sua vez, Estado, eles, na verdade, são termos, não são literalmente conceitos, mas termos metafóricos que dão a uma espécie de metáfora de caráter topográfico, a base e o topo. É nesse sentido, então ela tem uma finalidade didática. O que vai acontecer é que, com o tempo, vai se observar que a superestrutura, ela é uma estrutura em si, o que, por sua vez, vai dar abertura para o que chama-se teoria dos sistemas, ou seja,
é que a economia tem uma lógica, mas o direito, a moral, vamos dizer, a cognição consciente e, por sua vez, a lógica do próprio Estado também tem uma lógica que é própria. Então, a economia tem uma lógica, o Estado, o direito e a moral também tem sua lógica. Então, você vai ver dois sistemas, que é a teoria dos sistemas, que são sistemas que funcionariam de modo independente, autorreferente, autopoético, ou seja, eles se autorreproduzem, e nesse ponto é o Luhmann, que é um autor que pontua isso, e por sua vez eles têm a sua própria lógica, seu modo de ser, que não é um modo de ser idêntico ao outro. Então você tem sistemas que, por serem autorreferentes, autopoéticos e, por sua vez, se autorreprodutivos, eles não precisam de elementos exógenos, externos, para se reproduzirem e bastam a si mesmo, não há necessidade de ele ter essa lógica, vamos dizer, topográfica, de ter uma base que o sustente, que sustente o sistema, ou seja, elementos externos aos sistemas que mantêm o sistema funcionando. Mas isso também vai, com o tempo, ele vai sendo revisto. Quando eu digo revisão, não é que ele vai ser descartado, ele vai ser revisto. Então, a ideia é de que o Estado, ele tem uma lógica, a superestrutura tem uma lógica, ela tem, vamos dizer, uma espécie de sistema, um modus operandi, mas ela se alicerça em algo que está além dela para poder operar, mesmo ela sendo de caráter totalmente autorreferente, assim como é o juspositivismo, ou o direito positivo. Para a gente ter um parâmetro disso, é importante a gente fazer o seguinte, entender o que autores chamavam de fundamentos metajurídicos, fundamentos extraestatais, o princípio de autoridade originário, que seria o quê? É que a superestrutura, em específico aqui, o Estado, ele se fundamenta em alguma coisa que está além dele, que o sustenta, que não é possível que ele seja totalmente autorreferente. Mesmo na modernidade, e o Jürgen Habermas, ele pontua isso, onde você tem um direito cuja própria legalidade tem uma moral sua, ou seja, a moralidade do direito, a legalidade como a moral em si, e não uma legalidade que deriva de uma moral anterior, de ordem costumeira ou de modo societal, ele vai se fundamentar em que ideia? Essa ideia de metapolítica, que também pode ser pensada como metajurídico, fundamento extraestatal, princípio de autoridade. Muitas vezes, uns autores colocam a meta como fundamento o poder como na metafísica, outros, ou seja, Deus, o divino, o mito, o herói fundador, né, a figura de uma espécie de titã que funda a comunidade política, ou Deus, ou profeta, como pensava o Panunzio, que aí seria essa metapolítica no seu sentido mais de metafísica política. Outros autores pensam que esse fundamento tem por ordem um direito natural, ou seja, você tem uma fisionomia que é própria do homem, que está ligado ao modus operandi humano, que fundamenta a comunidade humana, e, por sua vez, o Estado, ele se embasa nessa natureza. Outra fonte é a ideia que é o poder, ou seja, o poderio. Em que sentido seria o poderio? Os mais poderosos, seja eles ou os mais ricos, ou os mais fortes, ou os mais espertos, aquela ideia que você tem na comunidade política, enquanto você fundamenta em longo, médio prazo a ideia de que o direito tem por fundamento o poder, né? Ou seja ele de ordem econômica, militar ou eclesiástica, e você vai ter também a ideia que é uma ideia meio que, eu diria, tecnocrática, no sentido que é o
o positivismo, ou seja, o direito positivo que fundamenta o próprio Estado, na medida que eu só tenho uma teoria do Estado se houver uma teoria do direito positivo. E, por fim, a ideia do costume, que é uma forma que, para muitos autores, é aquela que mais bem fundamenta essa concepção de superestrutura, que seria o seguinte: você vai ter um fundamento que é o costume, porque o costume, ele mescla tanto a técnica dos processos jurídicos, a metafísica, a concepção de natureza daquela sociedade, a concepção de divino, a concepção de qual é o poder que tem que ser mais realçado, ou qual é a dimensão do poder, se é o poder econômico, o poder espiritual, o poder militar, que tem mais destaque. Por fim, é o costume que vai ordenar essa sociedade. Então, você tem uma série de questões que isso é levantado. Vai ter autores que, por exemplo, vão dizer que existe uma espécie de opinião pública que antecede a própria fundamentação do direito. Outros autores não, que é o próprio Estado que funda a opinião pública. É um exemplo disso. Então, é uma questão que permanece em aberto, né? Porque você tem que pensar numa espécie de é uma espécie de um tipo de autoridade arquetípica, ou seja, você tem um arquétipo, um princípio que antecede toda forma de poder legal que o fundamenta, mesmo ainda na concepção de Estado moderna. E isso é o que gera aquela crítica, é o que gera uma série de críticas ao chamado positivismo ou direito positivo. E por fim, eu só vou pontuar aqui a última questão, que é encerrando o trabalho. Você não vai ter um direito e uma moral que nem sempre deriva do direito. Muitas vezes você tem direito que vai na contramão da moral e uma moral originária, portanto, que antecede o próprio direito, que vai na contramão do direito, o que gera as chamadas tensões, do que chama-se, vamos dizer, essa infraestrutura. Então, vamos dizer assim que a metapolítica, com seu sentido mais lato, ela trata, vamos dizer, das infraestrutura, no seu sentido etimológico mesmo, não digo tanto marxista, mas etimológico da palavra, do fundamento do Estado e do poder organizado numa estrutura jurídica. Obrigado. Ricardo, nós que agradecemos a sua comunicação, né? E terminamos assim a série de comunicações previstas para a tarde de hoje, né? E gostaríamos de abrir espaço para as questões, né? Ainda temos bastante tempo aí para as questões, então sintam-se à vontade. Bem, por sinal, não temos perguntas, né? Assim sendo... apareceu a pergunta do Clóvis, isso, exatamente. Eu agradeço. Eu gostaria justamente de agradecer aos colegas, dar-lhes meus parabéns, foram falas muito boas, e sugerir a João Paulo que divulgue mesmo o seu livro. Muito bem, parabéns. Eu agradeço muito. E Paulo, agradeço particularmente a você também. De manhã eu não conseguia entrar, mandei um e-mail, você me respondeu muito atenciosamente. Eu agradeço e gostaria de saber se foi gravada a fala do professor Lin. Sim, foi gravado, né? Estamos gravando todas as sessões, né? E mais uma vez, Clóvis, eu peço desculpas pelo contratempo, viu? Não sabemos o que pode ter ocorrido, né?
Eu acabei enviando novamente o link para você, parece que tudo deu certo, né? Certo. Muito obrigado. Ok. As A gravação, as nossas apresentações irão para o YouTube mais tarde, depois, tá? e Então, lá eu acesso. lá a gente poderá ver. Correto. O professor José Seabra gostaria de falar alguma coisa? Assim, uma pergunta para Clóvis Luiz Alonso. É o seguinte, senhor Clóvis, eu sempre pensei em assimilação progressiva, né? Agora, esta ideia é válida, é isso mesmo, né? Assimilação para a direita, né? Agora, veja, qual seria, então, a possibilidade de uma outra designação que não fosse esta, nem progressiva, nem para a direita? Eu agradeço a questão, professor, porque me permite dar aso ao meu espírito um tanto provocador. Há mais ou menos um mês, saiu um pequeno artigo meu na revista do GEL. O último número do GEL tem lá um artiguinho meu, artigo esse que eu chamei Contra a Ordem. Eu falo justamente sobre isso, não sobre assimilação, eu não entro em questão de morfologia propriamente, não. Lá eu estou sobremaneira em sintaxe. E eu digo o seguinte, que é irrelevante a ordem da escrita, né? É, os árabes escrevem da direita para a esquerda, por exemplo, né? Mas eu só digo isso ali justamente para provocar um pouquinho, dizer que na sintaxe, talvez, pelo menos a mim me parece, a ordem das palavras, aliás, é uma lexia, né? Pelo menos do português, a ordem das palavras na frase. A ordem das palavras na frase não tem, talvez não tenha, para mim não tem a importância que parece ter, o que em geral se considera ter. Tanto é que existe a lexia, né, cristalizada, a ordem das palavras na frase. E tanto é que nas línguas clássicas, essa ordem, como dizia a nossa saudosa e querida professora Glória, né, professor, é livre. A Glória, o senhor deve lembrar, dizia isso, citando um amigo, eu não lembro quem. Ela tinha gosto em citar carinhosamente os amigos, né? A ordem é livre, mas não é indiferente. Ela enfatizava o mas. Então, muito bem, a ordem é livre, mas não é indiferente. Eu diria assim, a ordem não é indiferente, mas a liberdade diz algo sobre aquilo que eu chamo de ontogenia da língua. Então, o título completo do meu artigo é Contra a Ordem, dois pontos. A irrelevância da ordem frasal para uma sintaxe ontogênica. A irrelevância da ordem frasal para uma sintaxe ontogênica. A tese é a seguinte, o que foi constitutivo da ontogenia, digamos assim, eu uso a palavra da língua, foram as imagens e imagens espaciais, físico-espaciais. Isso foi uma intuição que eu tive desde muito cedo, depois fui descobrindo que outras pessoas pensaram isso também. Muito tardiamente eu descobri, se é que já descobri, a chamada linguística cognitiva, que parece que vai mais ou menos por esse caminho. Mas eu acho que lá na minha tese, pelo menos, que é uma tese recente, eu demorei para defender a tese, professor, eu acho que radicalizo isso, né? A língua é uma experiência, o professor Lindo diz com muita perfeição que é um epifenômeno, né? Isso sim, mas é uma experiência muda. Eu digo que se não tivéssemos as mãos escravizadas pelo trabalho, talvez não precisássemos oralizar, né? Tanto é que existem línguas, como a Libras, por exemplo, né? Que prescindem da sonorização. A língua é muda, a fonologia, que a estrutura, o estruturalismo mesmo talvez considere parte do tripé estrutural da língua, né? Fonologia, morfologia e sintaxe. A fonologia, eu digo que é adjacente. Né? Fonética nem se diga, né? Hábitos realizacionais são simplesmente hábitos, variam diatopicamente, né? Sul do Brasil, norte do Brasil, por exemplo. Isso nem digo. Mas mesmo a fonologia, que é estrutural, que é distintiva, a mim me parece adjacente.
O núcleo certamente está na forma, né? Forma em amplo sentido, não é? É, aquela forma que ultrapassa a forma dada pela morfologia, mas também a forma da sintaxe, não é? Ou seja, toda a conformação da língua, que é uma conformação que não pode ser senão provida de semântica. Mas aí está um ponto que me parece muito, muito importante e geralmente muito mal compreendido, talvez. Há uma semântica da forma, há uma semântica da sintaxe. E essa semântica me parece inspirada, eu uso a palavra, pela espacialidade física, pela espacialidade do espaço, pela visualidade sugerida pelo espaço físico. Então, a tese é essa, mesmo lá no artigo. O espaço físico promove uma série de metáforas, um arsenal metafórico, como eu digo, que talvez tenha mesmo constituído a língua. A língua como um arsenal imagético. Então, a língua são imagens, não são colocações de palavras, né? Não são meras colocações, não é uma ordem de palavras, né? Tanto é que a ordem chamada estrutural, pelo estruturalismo mesmo, não raro não segue a ordem linear, né? A ordem estrutural não é ancilar da ordem linear. Há uma ordem que está por trás daquela ordem linear, né? Agora, ocorre que o estruturalismo, de certo modo, para na percepção de uma estrutura formada binariamente. Então, eu tenho aquela produtiva análise em constituintes imediatos, que me diz o seguinte, por exemplo, se eu tenho sintagma, a menina de cabelos de ouro, essa é a ordem linear, que é como nós proferimos, né? Como na música, mais ou menos, não é como na pintura, em que eu tenho toda a informação compacta, né? Eu digo uma palavra depois de a outra. Então, a menina de cabelos de ouro. Essa é a ordem linear. A ordem estrutural, que é dada por aquela análise em constituintes imediatos, ou seja, elementos que constituem imediatamente, diria o seguinte: eu tenho ouro de um lado, eu tenho cabelos de outro. Mas para formar cabelos de ouro, ao sintagma nominal ouro, eu acrescento um conectivo, a preposição de. Então, agora eu tenho um novo sintagma maior, né, de ouro. Veja que a relação já foi binária. E é esse sintagma já binário que eu acoplo, permita a palavra, ao sintagma, por enquanto unitário, cabelos. Então, cabelos de ouro. Veja a relação binária. Mas não é qualquer menina, é uma menina de cabelos de ouro. Então, aí, aquele conjunto já formado, cabelos de ouro, eu vou acoplar a meninas e vou ter de cabelos de ouro. Relação binária novamente. E, finalmente, vou ter o sintagma inteiro. Menina de cabelos de ouro. Ou seja, não é qualquer menina, é uma menina de cabelos, mas não são quaisquer cabelos, são cabelos de ouro. Então, é uma menina de cabelos de ouro, e não é qualquer menina de cabelos de ouro, é aquela. Vamos lembrar que a origem do nosso chamado artigo definido é o pronome demonstrativo, né? Muito sintomaticamente, né? Também é sintomático o fato de que o grego só tem artigo indefinido, né? O nosso artigo chamado definido é o pronome demonstrativo. Então, não é qualquer menina de cabelos de ouro. É aquela, do contexto, digamos, né? Então, a menina de cabelos de ouro. Ou seja, o que essa análise em constituintes imediatos mostra é a estruturação binária, né? Eu digo o seguinte, isso pode ser muito útil para uma intelecção da estrutura como esquema da língua, um esquema binarista, se é que isso é verdade. Mas não diz mais nada. Talvez seja tudo isso profundamente desnecessário se nós pensarmos em relações espaciais, né? Não é à toa que eu tenho a preposição de aí. É como se de todo o ouro que houvesse que pudesse ser concebido, eu derivasse, eu extraísse um elemento entre teoricamente infinitos elementos.
cabelos. Muito bem, Cabelos de Clóvis. ouro, Clóvis, cabelos dourados. E vamos, assim por diante. muito Pois bem. não, professor. Vamos encerrar, então. Encerre, por favor, a sua exposição, para a gente Pois não. encerrar hoje a sessão de hoje. Perdão, desculpe se me excedi. Não, então está encerrado, é isso mesmo. Então, aí é isso. que eu falo de relações imagéticas, não é? Essa ordem, sim, uma ordem imagética e não uma ordem linear, não uma ordem posicional. Desculpe se me excedi. Agradeço muito ao Clóvis Luiz. Só uma observação: a referência é a professora Glória Novak. Sim, sim, nossa saudosa professora Glória. Muito bem, meus amigos, parabéns pelas apresentações. Então, eu vou agora encerrar a gravação e convidá-los para as apresentações que nós faremos amanhã a partir das 10 horas. Bom, então, até logo. Obrigado a vocês todos. Obrigado. Obrigado, professores. Até logo. Obrigado.